figura ou figura de linguagem. Até um certo tempo atrás também eu pensava dessa forma, que quando Jesus viesse sobre as nuvens, literalmente os nossos olhos iriam contemplar o Senhor descendo numa nuvem. E às vezes sempre alguém questionava numa sala de escola bíblica dominical ou em algum curso escatológico, sempre alguém falava assim: mas é literal isso aí, pastor? É literal, todo olho verá, está escrito, todo olho verá. Então são essas coisas que a gente vai analisar nessa live, amém? A quem não me conhece, meu nome é Orlando, mais ou menos 25 anos estive dentro do sistema religioso. Então, meus queridos, vindo sobre as nuvens, trazendo julgamento. Então, meus amados, eu gostaria de ler aqui com os abençoados, Isaías capítulo 19, meus queridos. Vamos entender isso aqui, meus queridos. Vamos ver se nós podemos colocar isso aqui como literal. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e os corações dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, meu amado, olhando para esse primeiro versículo aqui, Isaías 19, primeiro, podemos dizer que esse versículo pode se aplicar literalmente, dizendo que Deus ele vem cavalgando numa nuvem, assim como em cima de um cavalo, né? Será que podemos aplicar, meus queridos, literalmente que Deus está vindo cavalgando em uma nuvem? É claro que não. Isso não é literal, isso é uma linguagem de figura que o profeta Isaías está usando para passar uma mensagem aos seus ouvintes. Por quê? Aqui está dizendo que Deus ele vem cavalgando numa nuvem ligeira, ou seja, Deus está trazendo um julgamento ao Egito, e esse julgamento vem com muita pressa, velozmente. Então é isso que o texto está dizendo. É isso que o profeta Isaías está tentando transmitir aos seus ouvintes, que Deus ele vai com muita pressa trazer juízo sobre o Egito. E no final aqui diz: e o coração dos egípcios se derreterá. Então, meu amado, como é que pode ser coração derreter? Então, é uma expressão, né? Assim como eu disse que uma certa vez passando pelo México, né? As palavras que para nós têm um sentido, para eles têm outro sentido. Um exemplo é, por exemplo, uma mulher que está grávida. Nós brasileiros, nós falamos, essa mulher está grávida. Ou essa mulher está gestante. Ou essa mulher está para dar à luz. Então, mas só que em espanhol, principalmente no México, quando você vai dizer que uma mulher está grávida, você diz que a mulher está embaraçada. E uma certa vez eu conversando com um mexicano, eu disse que eu estava um pouco embaraçado diante de uma situação. E ele começou a rir. Começou a rir, porque para ele eu estava dizendo que eu estava grávido. Então, para você ver que há linguagens, há forma de expressão de nação para nação, de povos para povos. Então, os judeus, eles usavam uma expressão, e nós podemos ver aqui em outras passagens, principalmente Apocalipse, né, que tem bastante figuras. Aliás, toda a carta é figurativo. Você não pode levar o pé da letra, senão você vai ficar louco, você vai ficar maluco. Então, mas algumas passagens nós vamos ver aqui, a gente percebe que eles, entre os judeus, essa comunicação era normal. Mas o sistema religioso, ele
eles querem levar essa linguagem de figura como se ela fosse uma coisa normal. Eles pensam que é literal, tudo aqui é literal, mas não é. É uma linguagem de figura e nós devemos entender isso para a nossa cabeça não entrar em parafuso. Jeremias 4 e o versículo 13. Vamos ver o que diz aí. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Meus queridos, esse texto aqui de Jeremias é praticamente o que o apóstolo João descreve lá no Apocalipse. Ou seja, ele descreve a sua vinda em julgamento para arruinar Jerusalém. E essa passagem que nós lemos aqui ela é semelhante à figura bíblica que é encontrada no livro do Apocalipse. Esse é o porquê que eles ficaram tão irados. Vocês lembram quando o Messias foi interrogado pelo sumo sacerdote? O Senhor Jesus, ele usou, o Messias, né? Ele usou uma linguagem de figura. E quando ele usou essa linguagem de figura, automaticamente o sumo sacerdote entendeu perfeitamente o que Jesus falou. Mas só que nós aprendemos de uma forma literal, como se Jesus falasse para aquele homem, o sumo sacerdote, olha, os teus olhos virão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Então, o que foi passado para nós é que, literalmente, Jesus estava falando, olha, pode olhar para a nuvem, fique olhando, porque eu vou vir sobre as nuvens. Mas foi o motivo da ira daquele sumo sacerdote que quando Jesus falou, olha, os teus olhos virá o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Por quê? Jesus estava dizendo para eles, olha, eu vou trazer juízo sobre vocês. Então o sumo sacerdote se irou, porque no Pentateuco ou na Torá, eles tinham somente o Deus que pode trazer juízo, mas nós sabemos que o Messias, ele é o próprio Deus encarnado, né? Assim como está escrito lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, assim como nós fomos participantes de carne e sangue, ele também foi participante de carne e sangue, para que através da sua morte, ele aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, né? E já deixo também aí um parênteses, né? Aos que defendem essa figura mitológica, né? Que é tudo que acontece ao derredor, ou situações que acontecem dentro das denominações, eles atribuem a um ser que nem sequer existe, né? E existem várias passagens na Bíblia que nós podemos ver que se refere a um adjetivo, não a um nome próprio. Podemos ver na noite que Jesus foi traído, ou um pouco antes, ele disse que Deus ele deu os 12, mas um entre eles era um diabo. Então, essa expressão que Jesus usou, um diabo, Jesus estava dizendo que entre vocês existe um que é acusador. Existe um entre vocês que é opositor à minha obra, ou seja, à obra de Deus. Meus queridos, Ezequiel, no capítulo... Mas eu quero ler aqui antes, isso que eu falei aqui sobre o sumo sacerdote, né, que foi interrogar Jesus e falou assim, tu és o Filho de Deus? Vamos ler aqui, só para os irmãos entenderem. Mateus 26, vamos lá. E o versículo 63, olha aí. A linguagem de figura que Jesus usou, né? Porque Jesus, judeu, né?
100% judeu, o sumo sacerdote 100% judeu, eles estavam conversando ali, judeu com judeu. O Senhor usou uma linguagem de figura, que o sumo sacerdote, na hora, já entendeu. Olha aí, vou ler o 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis. Olha o que Jesus está falando para esse sumo sacerdote. Está dizendo, ó, você vai ver, os teus olhos verá o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meu querido, isso aqui não é literal. Isso aqui é figurativo. Jesus estava dizendo para aquele sumo sacerdote, falou assim, ó, né? Porque eles não consideravam Jesus como o Messias. Até hoje os judeus esperam o Messias, né? Porque, segundo eles, esse Jesus de Nazaré aqui da Bíblia não corresponde com as profecias. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele cumpriu e ele está inserido em todas as profecias. Todas as profecias se cumprem em Jesus. Então, ele estava dizendo para o sumo sacerdote, fala assim, ó, eu vou trazer juízo contra vocês. Então, vamos partir agora para uma outra passagem aqui também, que é uma linguagem de figura. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, ou de densas nuvens. Será o tempo dos gentios. Meu querido, esse versículo aqui, Ezequiel capítulo 30, versículo 3, está dizendo que este tempo aqui, meu querido, dia nublado, quer dizer dia de ira, dia de juízo, dia de julgamento. É isso que o texto está passando para nós. Mas para nós entendermos isso, nós devemos entender a linguagem de figura, ou a figura de linguagem que os judeus usavam entre eles. Até hoje, meus amados, os judeus, eles usam suas linguagens de figura. Então, meu querido, para você entender certas coisas referente, principalmente referindo à escatologia, você tem que entender a linguagem de figura. Olha aqui, vamos ler agora o mesmo capítulo de Ezequiel 30. Agora vamos lá para o versículo 18. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá. Olha aí. E suas filhas irão em cativeiro. Assim, olha aí, assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Então, meu querido, aqui no versículo 19, já está levando a entender que densas nuvens, dias de nuvens, são dias de juízo. Deus trazendo juízo sobre um determinado povo, um determinado governo, uma determinada nação. É isso que o texto diz. Meus amados, uma nuvem a cobrirá as suas filhas e cairão em cativeiro. Nessa passagem, meus queridos, aqui, Ezequiel, Deus descreve sua vinda nas nuvens de julgamento.
julgamento contra o Egito. Usando o quê? Usando um exército. Deus, meu querido, sempre trouxe juízo pela mão de um exército inimigo. Vocês podem ver que o Senhor trouxe juízo contra o povo de Israel pelo rei da Babilônia. Trouxe juízo. O primeiro juízo ali foi o primeiro cativeiro que eles estavam sob o domínio dos egípcios. Então, Deus, ele estava usando os egípcios como uma ferramenta de juízo. Deus, meu querido, sempre usou inimigos, porque é inimigos para nós, porque para Deus não tem inimigos. Deus, ele nunca teve inimigos. Deus não está lutando contra ninguém, Deus não está medindo força com ninguém. Isso são pensamentos que o sistema religioso coloca. E quando eles dizem que Deus tem inimigo, eles estão dizendo que nosso Deus, ele pode ser, os seus planos podem ser interrompidos, porque se a pessoa tem inimigo, então quer dizer que o inimigo, meu querido, dependendo da luta, você pode perder. Então quer dizer que Deus, ele corre um risco de perder uma luta para alguém se ele tem inimigo? Meu querido, Deus, ele não cria inimigos. Deus cria vasos. Dois tipos de vasos. Vasos de honra e vasos de desonra. Deus, ele usa, meus queridos, pessoas. Deus, ele usa exércitos. Deus, ele usa governos. Tudo isso é Deus que faz. Então, Deus não está sentado numa cadeira, preocupado se aquela batalha ele vai vencer ou não. Deus não está preocupado com seus cabelos brancos, pensando se será que Nabucodonosor vai acabar com a nação de Israel. Não, meu querido, tinha um limite para Nabucodonosor. Todos os governos que Deus pôs ou está colocando tem um limite. Nada, meu querido, está acontecendo fora do golpe de vista de Deus. Não podemos diminuir Deus a certo ponto de achar que Deus foi pego de surpresa. Não, meu querido, Deus não está lutando contra ninguém. Deus não está medindo força com ninguém. Deus, ele é soberano. Amém? Meus queridos, lá em Naum, capítulo 1, eu quero ler aqui com os amados, Naum, a Bíblia está repleta de linguagem de figura. Quase toda a Bíblia. Algumas passagens, mas a maioria das passagens são linguagem de figura. Capítulo 1 de Naum e o versículo 2 ao 6. Vou ler rapidinho aqui. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Quem é vingador aqui, meu querido? Deus. O Senhor é vingador e cheio de furor. Eles dizem que quem é cheio de furor é Satanás, né? Mas aqui Deus, ele é cheio de furor. Está escrito aqui. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar. E esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo. E a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo. Olha aqui, como um fogo. São linguagens de figura. E as rochas foram por ele derrubadas.
Então, meus queridos, aqui nós podemos ver em números que, inclusive até muitos professores, né, de profecias bíblicas dizem que o Apocalipse, capítulo 16 e 12, está falando literalmente sobre o rio Eufrates secando para permitir, né, que um exército físico venha e ataque Israel nos dias modernos. Observe que Naum, aqui que nós lemos Naum, né, Naum usa uma mesma linguagem para descrever esse julgamento. Naum não estava sugerindo um cumprimento físico. Ele, assim como em Apocalipse também, né? Apocalipse também está simplesmente usando a figura bíblica. Então, meus amados, por isso que até os dias de hoje eles esperam Jesus vir sobre as nuvens. Porque eles falam assim, não, se Jesus veio no ano 70, mas não está registrado que ele veio numa nuvem, então eles esperam literalmente Jesus descer em uma nuvem. É por isso que eles não, na sua mente, eles aprenderam assim, né? Então, na mente do futurista, eles esperam literalmente Jesus vir sobre uma nuvem. Eu trouxe aqui esse estudo porque nós usamos muito essas colocações, né? E às vezes nos falta apresentar as passagens bíblicas que mostram que realmente está se usando uma linguagem de figura, como eles esperam o sol escurecer e a lua não der mais o seu brilho. Nós sabemos que isso se retrata a governos, né? E que na vinda do Senhor, no ano 70, esses governos foram abalados. Mas eles esperam literalmente que a lua perca a sua força, que o sol escureça. Então, eles aprenderam assim. Nós aprendemos assim. Mas nós vamos desenrolando isso aí pouco a pouco. Ok? O Senhor está usando a mesma figura bíblica que é encontrada no livro de Apocalipse para descrever sua vinda em julgamento. As nuvens são ditas ser o pó dos seus pés. O pó dos seus pés. Certo homem, escrevendo contra o ponto de vista histórico, disse: os historicistas creem que isso era o pó dos pés do exército romano, né? À medida que eles entravam em Jerusalém. Quando ele escreveu isso, ele estava supostamente fazendo uma citação a partir dos meus próprios ensinos. Eu jamais ouvi alguém, e isso inclui os ensinos, né? Ensinar isso de forma, contudo, o ensino de essas nuvens são uma figura bíblica usada para descrever a vinda do Senhor em julgamento. E elas são apenas o que as Escrituras diz que são, o pó dos seus pés. Mas eu quero ler aqui Sofonias, capítulo 1 e o verso 14. Vamos ler aqui. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação. Nós sabemos que tudo isso aqui aconteceu no ano 70, meu amado. Está relatado também no livro histórico de Flávio Joséfo sobre tudo isso aqui no ano 70 ocorreu, né? Assolação, alvoroço, angústia, tribulação. Meu querido, o Messias, ele diz assim que não haveria outra, como nunca houve e nem haverá. Olha o 16. Não, deixa eu concluir aqui. Alvoroço de assolação, dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de densas trevas. Ó 16, dia de trombeta e de alarido.
contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E o 17. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Meus queridos, o historiador Flávio Joséfo, escrevendo aí os seus relatos, ele diz que os judeus, eles tiveram a cidade cercada, não podia nem entrar e nem sair, né? E eles chegaram num determinado ponto que eles ficaram, a fome dominou eles, a um ponto deles comerem o couro dos escudos, né, suas sandálias. As mães, as mulheres grávidas comeram os fetos. Então, meus queridos, ele diz que os mortos eram tantos que eles não podiam nem caminhar sem tropeçar em um morto. Tudo isso, meu querido, aconteceu no ano 70. A grande tribulação. E quem passou por essa tribulação? O povo de Israel. O povo de Israel passou. Por isso ele disse, olha, quem está dentro da cidade, né, saia. E quem está fora, não entre. Porque serão dias de tribulação. Vamos avançar aqui. Quero ler aqui Joel, capítulo de número 2, do 1 ao 3. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha, meu querido, o profeta Joel aqui está dizendo que o dia do Senhor estava perto. E no ano 70 isso concluiu. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos diante, de geração em geração. Nunca houve de geração em geração. Essa devastação aconteceu, meu querido, no ano 70. E nós temos o apoio da história. Nós não estamos aqui contando um conto da carochinha. Nós estamos dizendo realmente o que aconteceu. Está registrado na história. Se vocês querem saber algo sobre determinada nação, vocês têm que recorrer à história. Nem tudo está na Bíblia. Foram selecionados livros que entraram para o canon. Nem tudo referente à história está dentro da Bíblia. Você precisa recorrer à história. E uma dos historiadores é o Flávio Joséfo, que trouxe esses acontecimentos registrados. Se vocês olharem bem para essa linguagem de figura, lá em Joel 2,4, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Meus queridos, aqui a escrita já está bem definida, né? Porque aqui está dizendo, a sua aparência é como a de cavalo e como cavaleiros, assim correm. Vocês sabem, né, meus amados, que foi um grande exército ali liderado por Tito, o governador Tito, né? E devastou tudo mesmo. Inclusive, o incêndio foi algo que, para eles, foi um acidente, mas foi tudo profetizado. A terra foi incendiada. Jerusalém foi tida como perdida totalmente. Inclusive, alguns historiadores dizem que, olhando para a finalização de Jerusalém, eles poderiam dizer, não, essa cidade nunca foi habitada. Não é possível que essa cidade
teve habitantes. Mas vamos avançar aí. Eu quero ler aqui, alguns dizem que Mateus 24 e o livro do Apocalipse devem ser futuros, visto que o Sol e a Lua, né? Visto que o Sol e a Lua e as estrelas ainda estão no céu. Aqueles que dizem isso não percebem que essa mesma figura foi usada muitas vezes no Antigo Testamento para descrever o julgamento, né? O julgamento de Deus, que já foram cumpridos. E, todavia, o Sol e a luz e as estrelas não pararam de brilhar de uma maneira literal. Isso é verdade, pois como Deus disse no Antigo Testamento, o Sol, a luz e as estrelas serviram de sinais. Sinais para governar. O que significa um sinal de domínio e governo? E eu quero ler lá em Gênesis, capítulo 1, e os irmãos vão entender. Vamos lá, Gênesis, capítulo 1, e o versículo 14. Olha aí. E disse-lhe Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar no dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Agora, meus queridos, vamos entender um pouco sobre esses luzeiros, né? Lá em Gênesis capítulo 37, olha aí, os irmãos conhecem essa passagem aí, ó. 37, versículo 9 ao 10. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Então, meu querido, quando José ele conta esse sonho para os seus pais, ele está usando aqui uma linguagem de figura. Ele está se referindo aqui a governantes. Olha o versículo de número 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Meu querido, se você ler o texto aqui, em lugar nenhum José está dizendo que nos seus sonhos ele teve os seus irmãos, o seu pai e sua mãe. Ele usou uma linguagem de figura. Os seus irmãos aqui eram os feixes de trigo. E em outros lugares fala de estrela. O seu pai e sua mãe, ele não falou assim, o pai e a mãe, falou a lua e o sol, que eram os governantes da família. Então, os judeus sempre usaram linguagem de figura, desde o começo. E o Gênesis está aí, bem explicado. Vocês podem analisar que quando José ele foi elevado a governador do Egito, esse sonho aqui se cumpriu. Vocês podem ver que primeiramente chegou os irmãos, se prostrou, como no sonho, né? Que ele disse que as estrelas se prostrarão. E logo em seguida, os pais vieram e se prostraram também. E isso foi uma linguagem de figura. Assim como também no Apocalipse. Está cheio de linguagem de figura. Podemos ver aí o grande dragão, o dragão vermelho. Em um outro estudo aí eu já falei sobre o dragão, sobre a serpente. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o estudo que fala sobre esse grande dragão, que não é Satanás, tá bom? Já vou adiantar, não é o diabo. O sistema religioso ele ensina isso, né? Que era literalmente o diabo, mas não. Porque João, ao escrever a carta apocalíptica, ele usa
a expressão linguística, a expressão linguagem de figura. Então, meus queridos, vamos aqui, Isaías. Olha aí, olha para essa linguagem de figura de Isaías, usando, né, essa linguagem de figura quando profetizava sobre a destruição vindoura da Babilônia. Da Babilônia. Lembre-se que isso ainda é profecia do Antigo Testamento, né? E que eles pegam as profecias do Antigo Testamento como se referisse a uma coisa futura, né? Ou seja, eles repetem algo que já aconteceu. Né? Isso é típico, né, do sistema religioso, é futurar tudo. Então vamos ler aqui Isaías, capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13 de Isaías, versículo 9 a 11. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu, linguagem de figura, referindo-se a pessoas, e as suas constelações não darão a luz, ou seja, perderão o governo, perderão sua força. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerão como a sua luz. Então, meus queridos, aqui o profeta Isaías está usando uma linguagem de figura nessa profecia. Ele está dizendo, meus queridos, que os governos daquela época, né, se referindo aqui à Babilônia, eles iriam perder. Perder o brilho, o quê? Perder a sua força, perder o governo. É por isso que eles fazem uma confusão lá em Apocalipse, quando eles dizem que o sol e a lua vão escurecer. Então ele fala, mas não aconteceu isso. Como que não aconteceu, meu querido? Que os governos daquela época lá, o que que era? Era Roma, a lei, tudo isso perdeu a força. E só lembrando aqui, meus queridos, que essa passagem de Isaías aqui, o cumprimento disso já aconteceu. Isso já aconteceu quando o exército dos medos e persas derrotaram o rei da Babilônia e tomaram sua cidade. Isto representou uma mudança no governo. Uma mudança no governo e na autoridade. Aproximadamente 200 anos antes disso ser cumprido, Isaías 44:28 declarou que o homem que cumpriria esse julgamento e daria ordem para restaurar a reconstrução de Jerusalém seria chamado Ciro. Vamos ler aqui 44:28. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então, meus queridos, como eu disse aqui que no começo, que Deus ele usa a espada para disciplinar, para trazer juízo, para trazer julgamento. Aqui, meu querido, uma da espada que ele usou foi o Ciro, o rei Ciro. E aqui mais adiante aqui, que nós lemos aqui, Isaías 9, capítulo 9, do 6 ao 7, também profetizou que quando Jesus viesse, o governo estaria sobre os seus ombros. Não deveria ser de nenhuma surpresa que a mesma figura bíblica é usada no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, para descrever a destruição que Deus faria do antigo sistema de adoração. Lembra do antigo sistema de adoração? É o quê? É os templos. Lembra quando o Messias falou com aquela mulher samaritana que chegará um tempo em que não será no monte e nem em Jerusalém? Por quê? Porque as adorações que eram feitas antigamente era tudo no templo. Mas vindo um novo governo, que o governo estava sobre os seus ombros, mudou-se a forma de adoração, mudou-se a forma de culto, de adoração em Jerusalém por um exército gentil. O exército gentil aqui, o exército do general Tito. E seu estabelecimento no novo pacto da graça. A nova Jerusalém, a nova luz do mundo, essa ocorrência está se referindo ao tempo em que o sol, né, da justiça, Malaquias 4:2, Apocalipse 21:23,
tomaria o lugar do antigo sol, a Jerusalém natural. Houve uma mudança também aqui de adoração. A Jerusalém terrena, né, que representa os filhos da lei, quem nasceu debaixo da lei, mas isso acabaria. O brilho desse sol terminaria. Esse governo passaria, o governo terreno. Agora, meu querido, o pacto é do Espírito. A Jerusalém agora não é terrena, a Jerusalém ela é espiritual. Por isso que Jesus falou, Deus busca os adoradores, os verdadeiros adoradores, que adorarão Ele em espírito e em verdade. Destruição do Egito, meus queridos. Nós lemos aqui Ezequiel 32, 7 a 8. Eu quero ler aqui para os amados. Nós estamos fazendo aqui esse apanhado de versículo para os irmãos ver que sempre os judeus usaram linguagem de figura, ok? Era uma comunicação que eles tinham entre eles mesmos. 32, versículos 7 a 8. E apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará resplendor à sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, isso aqui nunca vai ser registrado na história literalmente, porque isso é uma linguagem de figura. Todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Esta passagem da Escritura descreve uma mudança do governo. Uma mudança do governo que foi cumprida quando o Egito foi sobrejugado, né? Ou sobrepujado pelas mãos do exército de outra nação, né? Quando as pessoas não olham para trás a fim de ver onde essas passagens se originaram e o contexto no qual foram escritas, eles interpretam incorretamente. Era isso que acontecia conosco, por isso que nós sempre esperávamos Jesus voltar, porque literalmente da forma que está escrito, nunca você vai ver a volta do Filho do Homem, porque vinha sobre as nuvens, ou seja, trouxe juízo no ano 70, destruição de Jerusalém, a queda do templo que foi pré-avisado, né, pelo próprio Messias, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas se eles pararem de quebrar a consistência da Bíblia e, no invés disso, perceberem a consistência do Antigo e do Novo Testamento, então serão capazes de entender mais facilmente os ensinos proféticos de Jesus e seus apóstolos. Todos, tanto o Messias como os discípulos, os apóstolos, todos usaram linguagem de figura. Eles sempre usaram linguagem de figura entre eles. Outra passagem também é a derrota de Edom. Isaías 34, versículo 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Imagina, meu querido, nós lemos isso aqui e tentamos entender como se fosse literal, né? Aqui o profeta Isaías está profetizando essas duas cidades caíram. Todavia, o céu ainda estão fisicamente intactos. Essa profecia já se cumpriu, já aconteceu. O céu foi enrolado? Literalmente? Não, porque era uma linguagem de figura. Olha aqui, se você pegar Isaías 34 com Apocalipse 6, a linguagem de Isaías 34, versículo 4, é a mesma linguagem que João usou para descrever a ira de Apocalipse 6, do 13 ao 16. Se vocês pegarem esse versículo, capítulo 34 de Isaías, versículo 4, e você lê Apocalipse, capítulo 6, versículo 13 ao 16,
as estrelas do céu cairão pela terra, está lá em Apocalipse capítulo 13 ao 16, as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixar cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Meus queridos, essa passagem aqui, as pessoas pensam que a passagem do Apocalipse está se referindo a uma explosão nuclear, né? Uma explosão nuclear. Pois Deus disse: o céu recolheu-se como um pergaminho. Mas essa é exatamente a mesma linguagem que Isaías usou quando profetizou a destruição eminente das cidades Edom e Bosra. Então, meus queridos, aqui são linguagens de figuras. Porque então o céu e a terra foi destruído duas vezes aqui em Isaías. Isaías, quando ele profetiza contra a cidade de Edom e Bosra, é a mesma linguagem de figura que João está usando em Apocalipse. E a pergunta que nós deixamos aqui é: está registrado na história que houve uma catástrofe, que o céu foi enrolado como um pergaminho? Não, não está, meu querido, porque Isaías, o profeta, ele estava usando uma linguagem de figura. Amém? Que ao ler essa linguagem de figura, um judeu, 100% judeu, na hora ele vai entender a mensagem. Esse Apocalipse que nós lemos, capítulo 6, e o Lucas 23, a passagem da escritura que citamos em Apocalipse, é o cumprimento da pregação de Jesus em Lucas 23, 28 ao 30. Deixa eu abrir aqui. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Até o 30. Meus queridos, aqui o Senhor Jesus estava alertando que aquele tempo de assolação, aquele tempo de perseguição, ou a grande tribulação. Meus queridos, porque o Messias sabia de como seria. Porque era ele mesmo que ia trazer juízo sobre aquele povo. Então, meus queridos, se você ler Mateus, capítulo, passagem 24 aqui, que fala sobre a escatologia, vocês podem ver que a expressão do Messias não deixa nenhuma brecha para você levar isso para o futuro. São as próprias palavras de Jesus. Isto mostra que as coisas acontecendo em Apocalipse, né, estão acontecendo às pessoas daquela geração e seus filhos. Não é nada mais que figura bíblica, mostrando a destruição vindoura de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Para encerrar aqui, olha só, meus queridos, aqui o Senhor Jesus ele deixa uma colocação, e nós não podemos futurar isso aqui, porque não tem como futurar essa passagem que Jesus está conversando com os seus ouvintes da época, que eram os discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma?
Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha o 28 aqui, meus queridos. São palavras do Messias. Pode-se aplicar isso, meu querido, no futuro? Não pode. Olha aqui. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Meu querido, isso aqui eu coloquei isso só para fechar. E nós sabemos que a linguagem de figura, nós entendemos que era a forma dos judeus se comunicarem entre eles e que quando Jesus ele foi interrogado lá no Sinédrio, ele disse que o sumo sacerdote, ele mesmo viria, o Filho do Homem vir sobre as nuvens. E quando ele fala essa expressão, vir sobre as nuvens, na hora o sumo sacerdote entendeu que aquele homem, aquele carpinteiro, a qual eles crucificaram, dizendo que era Beelzebul, dizendo que era um falso profeta, ele estava dizendo, através de uma linguagem figurada, que ele ia trazer juízo sobre Israel. Você imagina o sumo sacerdote, a ira que o sumo sacerdote ficou quando um mero homem, né, aos olhos dele era um mero homem, né, um profeta, não sei, talvez um rabi, né, aos olhos dele, mas ele estava diante do próprio Deus encarnado. Então, ele entendeu a linguagem de figura do Messias, quando ele disse assim, não, eu vou trazer juízo. Vamos ver aqui, Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiveram no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Os gentios aqui, meus queridos, é o exército romano, que estava sendo liderado por Tito, o general Tito, até que os tempos dele se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e as estrelas. Governos serão mudados, ok? Na terra as nações se verão em angústia e perplexidades, como o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Os poderes celestes aqui, os governos serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse vir sobre as nuvens aqui, nós entendemos, os irmãos estão chegando agora, nós estamos falando sobre linguagem de figura, e eu coloquei aqui, fiz uma exposição de várias passagens bíblicas que falam sobre linguagem de figura. O versículo 32, Jesus falando, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão, mudança de aliança, mudança de pacto, ok? Mas as minhas palavras jamais passarão. Amém, meus amados? Fico por aqui, um abraço a todos, graça e paz.